Alô você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Antes de mais nada, eu queria pedir para que você curtisse já este conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar ali o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar algo novo por aqui, tá bom? Falado isso, eu quero hoje conversar com vocês a respeito da minha experiência na teologia, na graduação. Eu finalizei a minha graduação no ano de 2016, foi quando eu me formei. Antes disso, eu já tinha feito uma outra graduação. E eu quis partir para a teologia para ser um cristão melhor, né? Para servir melhor a igreja de Jesus Cristo, para servir melhor os meus irmãos na fé, para ensinar e pregar a palavra de Deus com fidelidade ao texto. Foi isso que me motivou a querer estudar teologia. Não sou nenhum intelectual, não tenho pretensões alguma de ser um intelectual, até porque eu não tenho condições, não tenho capacidade para tal. Tenho muitos amigos dedicados ao estudo profundo, que refletem, que pensam, né, com profundidade a respeito da fé cristã e das coisas. Gente intelectual de fato, sabe? Cabeção, gente cabeçuda, no melhor sentido da palavra. E eu não sou esse tipo de pessoa. Não sou aquele que vai escrever livros ou que vai ser um acadêmico. Não, não tenho essa vibe. A minha pretensão, única e exclusivamente ao fazer teologia, foi para servir melhor a igreja local, servir melhor os meus irmãos, servir melhor a minha casa, a minha família. Essa foi a minha pretensão. E foi bênção, sabe? Foi bênção. Para mim foi bênção estar ali, estar na graduação, estudando, conhecendo outros irmãos e irmãs de tradições diferentes da minha, gente cristã, gente piedosa, os professores, né? Os professores ali que eu tive foram bênção para a minha vida, inclusive um dos professores que eu tive na graduação hoje é meu pastor, celebrou meu casamento, é meu amigo, sempre está aqui na minha casa, a gente troca ideia e é uma benção na minha vida, o Cris. Conheci amigos que eu carrego, né, até hoje e que continuam firmes na fé, firmes nos caminhos do Senhor, servindo a igreja a qual eles fazem parte. E foi bênção, foi bênção. É claro que quando eu fui estudar, eu ouvi muitas coisas que me entristeceram, mas que eu não dei vazão, eu não dei ouvidos àquilo, né? Não deixei que aquilo me desmotivasse ou que me impedisse de estudar, de conhecer melhor a palavra de Deus, a tradição cristã a qual eu pertenço. Eu amo história, então eu tive matéria de história do cristianismo, história da igreja, e foi lindo ver Deus preservando os seus eleitos no decorrer da história, sabe? Deus sustentando a sua igreja no decorrer da história. Ouvi muitas coisas, como por exemplo, não, se você for para a graduação, se você for estudar teologia, você vai virar um ateu, você vai apostatar da fé, vai perder a fé. Outra pessoa me falou, não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E o apóstolo Paulo jamais falaria uma parada dessa pensando em você, em que você não deve estudar. Ainda mais Paulo, que quem conhece um pouco da história da vida dele vai saber que ele foi um cara douto, um cara muito inteligente, muito dedicado ao estudo. Ao final da vida dele, ele vai falar: tragam-me os pergaminhos, né? Ele estava preso já nos seus últimos dias e fala para levarem os livros para ele. Então, Paulo não estava se opondo ao estudo, né? O que ele fala ali é que se você quisesse ser salvo, de fato, não era a lei mosaica que te salvaria, mas
Cristo, a obra de Cristo na cruz, o Espírito Santo agindo em nós é o que nos levaria à salvação. É isso que Paulo, né, de forma bem resumida, estava dizendo com relação a isso. Mas, enfim, eu não deixei com que essas coisas me desanimassem, eu parti para a teologia, isso edificou a minha fé. Isso me ajudou a pensar muito, isso me ajudou a refletir muito, isso me ajudou a responder algumas dúvidas que eu tinha, mas também me geraram outras dúvidas, a questionar muito algumas coisas. E, gente, um ponto aqui de atenção: ter dúvidas, questionar, pensar por si próprio, isso não é pecado, isso não é errado. Jamais, jamais, sabe? Deus, ele não se entristece ou não se ira com você tendo dúvidas, com você tendo questionamentos, com você pensando por si. Eu fui estudar numa instituição cristã, protestante, de tradição reformada, que tinha como ponto de partida do seu ensino teológico a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Eles ensinavam, os professores ali, ensinavam teologia a partir da palavra de Deus, da tradição cristã. Então, assim, sem erro, sem crise. A boa teologia vai te levar a ficar de joelhos diante de Deus, porque você reconhece o quão miserável você é, o quão imperfeito você é, que você não tem capacidade suficiente de conhecer a Deus na sua totalidade e de que você precisa dele para conhecê-lo mais e mais e mais a partir da revelação que ele deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Então, assim, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Esses extremos, essas neuras que muitas vezes querem colocar na cabeça de quem pensa em fazer teologia, gente, não faz sentido isso, sabe? Não faz sentido. Você não precisa ter medo de estudar, você não precisa ter medo de pensar, você não precisa ter medo de ter dúvidas, de questionar. Não precisa, não precisa. Você pode fazer essas coisas. Isso é bom para a nossa fé, para a edificação da nossa fé, para o crescimento, para a maturidade cristã. A teologia, ela também nos ajuda àquilo que o apóstolo Pedro vai falar lá na sua primeira carta, no capítulo 3, de nós darmos razão à nossa fé. Ou o que ele quis dizer com isso é a manifestação pública da nossa fé, é de nós sabermos dizer e responder o porquê nós acreditamos no que nós acreditamos, ou do porquê nós vivemos da forma que nós vivemos, sabe? Jesus nos chama lá no grande comissionamento, no texto da grande comissão, a ensinarmos a palavra de Deus. Então, assim, é bênção. Se você tem interesse, se você quer cursar teologia, procure uma instituição aí onde você mora, seja uma universidade ou um seminário que seja fiel a Deus, fiel ao ensino cristão, da tradição cristã, ao ensino da palavra de Deus, tá bom? É claro que quando a gente fala em teologia, esse termo ele é muito amplo, porque teologia é estudo de Deus, ou estudo acerca de Deus, das coisas de Deus, né? Então tem áreas da teologia ou instituições teológicas que não necessariamente vão ensinar uma teologia a partir da tradição cristã, a partir da Bíblia. Elas estão mais ali ligadas ao ensino das religiões, às ciências das religiões, de fato, do que a uma teologia confessional. Então isso depende do que você almeja com a teologia. Se você quer ser um acadêmico das ciências das religiões, de conhecimentos diversos de religiões, você tem que procurar
uma instituição, uma universidade que oferte esse curso nesta linha. Agora, se a sua intenção é ser um acadêmico ou ser um cristão melhor para a igreja local, ser um pastor, um líder melhor para a sua comunidade de fé, ou simplesmente quer conhecer melhor a palavra de Deus, a Bíblia, aí você procura uma instituição, um seminário ou uma universidade confessional que tenha como base o ensino a partir da palavra de Deus. E assim, hoje nós estamos no ano de 2023, já estou formado aí há exatos 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos, né? 7 anos, é isso? Se eu não fiz contas erradas, afinal eu sou de humanas. Eu continuo firme na fé, graças a Deus, e conhecer a Deus por meio da sua palavra, conhecer a tradição, né, conhecer outros cristãos que vieram antes de mim e que foram gigantes na fé, e poder subir nos ombros deles para conhecer melhor a Deus, para poder servir melhor a igreja, para poder ser um cristão melhor no mundo. Afinal, nós também temos uma responsabilidade como cristão. Nós temos que fazer uma boa teologia pública, né? Que é você levar tudo, é o seu viver cristão a partir das bases bíblicas no mundo, para que as pessoas vivam, é saber dialogar com a cultura ao seu redor, é saber responder às perguntas que a cultura, que o mundo, que a sociedade estão fazendo, né, e levar uma resposta bíblica relevante. E eu nunca vou me esquecer de uma fala do Francis Schaeffer a respeito disso, que é que nós, como cristãos, nós precisamos ser intérpretes, né, da realidade do mundo, do que o mundo está falando, e tradutores, né, da verdade bíblica para responder todos esses anseios, esses questionamentos que o mundo faz. A teologia é para todo mundo? Não necessariamente. Tenho também o privilégio de conhecer irmãos na fé que não tiveram uma formação teológica, mas que são piedosos, que são cheios do Espírito, que ensinam a palavra de Deus com fidelidade, que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Então, assim, não está atrelado a uma formação intelectual, o ensino e a pregação da palavra de Deus. Não está, mas ajuda, colabora. Né? É uma ferramenta, é uma forma, né? É uma ferramenta para nos ajudar a conhecer melhor a Deus por meio da sua palavra. E a teologia tem um ponto de atenção também, que é quando você se depara com a teologia e você vive num contexto de ausência teológica ou com uma teologia disforme, errada, quando você se depara com a boa teologia, a nossa tendência humana, muitas vezes, é de nos levar a ficar arrogantes, vaidosos, pensando, não, agora eu tenho, né, o conhecimento, né, agora eu vou destruir esses ensinos, essas teologias erradas. Não, a gente não tem que pensar dessa forma. Por isso que a gente precisa estar de joelho diante do Senhor, para que a gente não se orgulhe, para que a gente não fique vaidoso. Porque não é esse o objetivo da teologia. Não é levar a gente a ser orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente. Não. É nos levar a ter um conhecimento melhor de Deus, né? Acerca de Deus. E aí, nesse movimento que você faz para conhecer mais a Deus, você percebe que você, por si só, não tem a capacidade suficiente para conhecer Deus em sua totalidade. Então, aí você se lança no pó e fala, Senhor, eu não tenho condições de conhecer o Senhor na totalidade. Me ajuda, eu preciso de Ti. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer teologia. Que o Senhor te abençoe. Você que quer estudar teologia, você que quer ir para um seminário, para uma graduação, que o Senhor te abençoe, te dê as condições intelectuais, financeiras, de tempo e tudo mais necessárias para que você consiga estudar e que Ele te dê humildade para você reconhecer o quanto você depende dEle, que Ele te dê humildade, que Ele te dê zelo por essa palavra e te direcione, te impulsione a servir melhor a Cristo
em primeiro lugar e a igreja de Jesus na terra e ser um melhor servo dele no mundo, aonde ele te colocou. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha sido edificante, tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser compartilhar com um amigo, com um irmão na fé que você sabe que quer estudar teologia, compartilha porque pode ajudar ele também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Valeu, falou, falou.